61. Guild Wars. Capítulo 561, Torre de Batalha em Grupo. Fim. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado evento Group Battle Tower está esquentando, pessoal, já que Inglaterra, México, Canadá e País Central estão disputando o primeiro lugar. Quem será o vencedor? Amber gritou de entusiasmo ao exibir os resultados atuais do torneio. Primeiro, Inglaterra, 34º andar, 0%. Segundo, México, 33º andar, 98%. Terceiro, Canadá, 33º andar, 92%. Quarto, País Central, 33º andar, 91%. Quinto, Itália, 32º andar, 67%. Sexto, Gana, 31º andar, 34%. Sétimo, França, 31º andar, 23%. Oitavo, China, 30º andar, 76%. Nono, Japão, 30º andar, 75%. Décimo, Índia, 29º andar, 55%. A multidão também estava animada, querendo ver mais dos seus próprios países brilhando no caminho até o topo. A equipe inglesa Sublime Notion, Happy Cholar, Lucia, Noble Soul e Silen Qualquer foram as primeiras a chegar ao 34º andar. Felizmente, cada andar redefiniu o tempo de recarga de habilidades, HP, MP e Vigor. No 34º andar, eles se encontraram no meio de um pântano. O fedor da água podre e da madeira contaminada fazia o rosto de todos enrugar. Ainda assim, eles ficaram atentos a qualquer monstro que os aguardasse. Eventualmente, o chefe se revelou, tendo a forma de uma mulher alta e encapuzada que tinha um capuz escurecido com dois olhos verdes em forma de tocha fluindo de dentro. Sua figura era bastante sexy, embora suas mãos estivessem murchas e esgotadas como as de um zumbi. Nome: Rainha Bruxa. Monstro de classificação maior nível, 265 HP, 234 milhões. Isso mesmo. Desde o 31º andar, os vários grupos lutaram contra inimigos do rank 6. Assim como Draco e Eva sofreram ao lutar contra o Rei da Areia, todos tiveram que lutar com uma redução de 99% nas estatísticas, uma redução de 90% no dano e na defesa enquanto davam à Rainha Bruxa um impulso da mesma quantidade nos mesmos campos. Deveria ser impossível para uma pessoa normal lidar com isso. Mesmo em suas formas OP, foi necessário que Draco e Eva passassem por todas as 3 transformações e liberassem todas as habilidades de seu repertório naquela época. É certo que isso significava que toda a luta durou cerca de 4 minutos antes de eles matarem a pobre criatura naquela época, mas foi porque os golpes de suas formas foram pesados demais para serem ignorados. Sem mencionar que seu HP era bem menor que o do monstro atual que o grupo estava enfrentando. Nem mesmo Draco e Eva teriam conseguido chegar tão longe se fosse esse o caso. Por assim dizer, o grupo tinha a vantagem de ter classes de alto nível, para que pudessem montar uma resistência. O objetivo aqui era encontrar uma maneira de restringir esse chefe de alto nível e bombardeá-lo com suas habilidades mais fortes dentro de um curto período de tempo, e então tentar sobreviver à batalha até o fim. Esta tarefa recaiu sobre Silen Qualquer, que imediatamente lançou a habilidade que havia usado nos andares anteriores para resolver o mesmo problema. Noites sem fim. Tempestade de gavinhas. Em inglês NID, habilidade ativa efeito. Cobre uma zona de área com um véu de escuridão, aumentando todas as habilidades e técnicas de escuridão em 400%. Duração: 15 minutos. Tempo de espera: 16 horas. Efeito: invoca uma quantidade infinita de gavinhas sombrias que se espalham por uma área de 8 km ao redor do usuário, causando quantidades imprevisíveis de dano a todos os inimigos dentro dela e prendendo-os. Duração: 3 minutos. Tempo de espera: 20 horas. Uma mortalha de escuridão envolveu todo o chão, selando o céu e deixando apenas uma luz mínima passar. Além do efeito visual, isso também tornou todas as habilidades relacionadas à escuridão de Silen Qualquer 400% mais potentes, melhorando a habilidade que ele usou depois.
Uma riqueza de tentáculos parecidos com sombras se fundiram de todos os lugares dentro do alcance, debatendo-se sem rumo a princípio antes de fazer uma pausa, depois avançando em direção à rainha bruxa. A inimiga de rank 6 gritou de raiva, seu corpo brilhando com uma luz verde enquanto ela invocava espíritos malévolos que queriam atacar o grupo e separá-los. Infelizmente para o ser sobrenatural, eles ainda estavam presos pelos tentáculos, pois a escuridão era semicorpórea, permitindo-lhe prejudicar tanto o sólido quanto o intangível. As gavinhas também envolveram a rainha bruxa, fazendo-a gritar de raiva porque ela não conseguia mover as mãos para lançar. A partir daí, os demais iniciaram seu trabalho. Eles só tinham 12 minutos para fazer o que pudessem em termos de danos, e este não era o momento para segurar ou esconder quaisquer trunfos secretos, caso contrário a jornada deles pararia aqui. Embora isso fosse bom no papel, o problema era que eles não tinham como ver as classificações, o que acrescentava outra forma de pressão. Muitos poderiam presumir erroneamente que estavam em uma boa situação, apenas para descobrirem que estavam muito abaixo das expectativas. Muitos provaram uma pílula tão amarga na torre de batalha individual, então certamente não gostariam de experimentar isso novamente. Portaria. Lâmina da purificação. Portaria. Habilidade ativa efeito. Abençoe um aliado com a ordenança divina, permitindo-lhe aumentar seu dano, defesa em 150%, velocidade de ataque e movimento em 30% e invulnerabilidade de 2 segundos. Duração, 5 minutos. Tempo de espera, 10 minutos. Lâmina de purificação. Habilidade ativa efeito. Invoca uma lâmina sagrada feita de energia luminosa para destruir seus inimigos e trazer justiça divina sobre eles. Isso causa 90% de dano leve a um único alvo. Tempo de espera, 5 minutos. Seu próximo ataque, que era sua única habilidade ofensiva, formou uma enorme lâmina divina que queimava com energia luminosa acima de sua cabeça. No momento em que ficou pronto, ela o lançou na rainha bruxa, atingindo severamente o inimigo e fazendo o monstro gritar. Lúcia tinha sua habilidade passiva fluxo de luz que aumentava a eficácia de todas as habilidades e técnicas baseadas em luz em 120%, aumentando bastante o dano de seu ataque. Menos 450.645. Infelizmente, sofrendo com a supressão de alto nível e classificação, os milhões de danos que deveriam ter sido causados foram reduzidos para pouco menos de meio milhão. Se não fosse por isso, eles não teriam tido tanta dificuldade em subir a torre nesta fase. Sublime foi a próxima. Ela começou a lançar centenas de feitiços mágicos que aprendeu desde que sua aula não tinha limitações. Raio de fogo. Bola fogo. Pico de fogo. Imolação. Incinerar. Inferno. Armagedon. Queda de penas. Barragem de lâminas de vento. Ciclone. Tornado. Faíscas. Raio. Ataque relâmpago. Explosão de trovão. Sobrecarga. Tiro de água. Canhão de água. Torrente. Tsunami. Raio de gelo. Explosão de gelo. Lança de gelo. Nevasca. Lâminas da terra. Explosão de rocha. Golem da terra. Explosão terrestre. Terremoto. Spray venenoso. Explosão de ácido. Nuvem tóxica. Lança nociva. Praga debilitante. Raio de luz. Luz prismática. Raio de sol. Luz abrasadora. Arco voltaico. Incontáveis feitiços de todos os elementos diferentes foram disparados como se fossem baratos. O custo de mana disso foi pago por Sublime, que fez questão de estocar inúmeras poções Angelquist de nível épico apenas para esse propósito. O dano coletivo causado pelo Loritian foi extremamente grande, não devido ao poder dos feitiços, obviamente, mas à grande quantidade deles. Menos 29.876.098. Por mais impressionante que esse número possa parecer, ele representava apenas cerca de 10% do HP total da Rainha Bruxa. Esse tipo de resultado era incrível de se ver, mas não chegaria nem perto o suficiente se eles quisessem ter sucesso desta vez. Silen Qualquer também contribuiu usando uma habilidade que funcionava perfeitamente em chefes como esse, que invocava acréscimos para distrair os jogadores. Escuridão Devore. Darkness Devour. Habilidade ativa efeito. Engole as almas de todos os inimigos em um raio de 300 metros do usuário, transformando-os em escravos das sombras. Nota 1.
Somente aqueles no rank Tenente para monstros ou aqueles no rank 3 para NPCs e jogadores podem ser consumidos. Nota 2. Apenas 20 escravos das sombras podem ser feitos no rank 3. Nota 3. O excesso de almas consumidas por esta habilidade seria usado para reabastecer mana. Tempo de espera, 6 minutos. Imediatamente, todos os espíritos malévolos que foram convocados pela Rainha Bruxa e negligenciados até agora foram arrastados pelo feitiço das trevas e consumidos. Dos restos mortais surgiram 20 formas de sombras que remontavam à escuridão ardente. Com um grito de malícia, eles atacaram seu antigo mestre e começaram a despedaçá-la. É claro que o dano causado não foi significativo, mas qualquer coisa seria útil neste momento. Então, todos os olhares se voltaram para Rapesholar, pois esperava-se que ele recriasse o milagre especial que havia criado nos últimos andares. Com uma expressão séria, sabendo que o sucesso de todo o seu país dependia disso, o sujeito usou suas melhores habilidades. Palavra de poder, destruição. Palavra escrita, execute o inimigo. Runa do conhecimento, capacite. Runa da sabedoria, recupere-se. Palavra de poder, habilidade ativa efeito, pronuncie uma palavra selecionada e transforme-a em uma runa que afetará seu significado literário sobre um inimigo. A eficácia disso varia de acordo com a palavra escolhida, a força do inimigo e o número de pontos de mana investidos na habilidade. Tempo de espera, 2 minutos. Palavra escrita, habilidade ativa efeito, escreva uma palavra ou frase que se tornará uma única runa, atuando na realidade para cumprir o que afirma. A eficácia disso depende das circunstâncias, da quantidade de mana divulgada para o feitiço e da duração da frase. Tempo de espera, 4 minutos. Runa do conhecimento, habilidade ativa efeito, ejeta uma runa de suas memórias que funciona em conjunto com outras runas ofensivas ou defensivas para aumentar seus efeitos. A quantidade de incremento depende da quantidade de mana investida. Tempo de espera, 1 minuto. Wisdom Rune, habilidade ativa efeito, cria manualmente uma runa especial com qualquer efeito. A runa funciona com base nos parâmetros descritos e sua eficácia será baseada exclusivamente na quantidade de mana colocada nela. Tempo de espera, 30 minutos. Rapesholar conseguiu subir de classe para a classe Epic Rune Master, que lutava usando runas e palavras para suprimir os inimigos. Sua classe era especial porque ele podia usar qualquer palavra e transformá-las em runas, concedendo-lhes grande poder, mas a desvantagem era o dreno de mana. Sem colocar uma quantidade substancial de mana, seus ataques seriam apenas um absurdo chamativo, sem substância. Como tal, ele investiu todos os pontos de estatísticas que ganhou no espírito para aumentar sua reserva de mana e regeneração. Afinal, nada em suas habilidades dizia algo sobre porcentagens e tipos de dano, apenas que a quantidade de mana e as circunstâncias decidiam a eficácia. Este foi um sinal claro de que sua classe estava no mínimo máximo no sentido de obter grandes quantidades de mana. Na verdade, Sublime até mexeu os pauzinhos para conseguir alguns itens épicos do cofre da guilda em um empréstimo que aumentaria sua reserva de mana em enormes quantias, e foi por isso que ele foi crucial para o sucesso deles. O abuso de poder era nojento. Claro que foi. Mas apenas para os impotentes. As duas runas ofensivas do Rapesholar eram Destruction e Execute Enemy, ambas as coisas mais poderosas que levaram à morte dentro do Boundless. A primeira runa queimou diretamente seu alvo através da energia de destruição, embora em uma concentração muito mais fraca do que nas Evil Beads usadas para destruir espíritos imortais, enquanto a runa executar o inimigo era afiada, mas parecia um pouco deficiente. Havia um limite de mana que Rapesholar poderia investir neles quando ele estava lançando 4 runas de uma vez. No entanto, a runa do conhecimento logo envolveu as duas runas ofensivas, aumentando enormemente seu poder. A runa da sabedoria também os envolveu, mas não pareceu fazer nada à primeira vista. As duas runas então dispararam para frente e atingiram a Rainha Bruxa, a primeira queimando-a com energia de destruição e a segunda apunhalando seu coração como a lâmina de um assassino, ambas fazendo o monstro gritar em agonia. Menos 67.998.445. O estrago foi enorme e a seleção inglesa e seus torcedores ficaram eufóricos ao ver os números exibidos. Como Rapesholar poderia lidar com isso? Eles sabiam que tudo estava garantido.
Isso porque a seleção inglesa tinha um trunfo especial que foi a razão direta pela qual eles conseguiram tirar o primeiro lugar do México, que literalmente tinha um membro que poderia se transformar em um dragão espacial em cada andar. Noblesol sorriu e se destacou. Ele então ergueu sua espada na pose de um paladino e gritou tão alto que pareceu abrir espaço ao seu redor. Eu luto pelos meus amigos. Imediatamente, ele ativou sua habilidade que era o trunfo do time, valor heróico. Valor heróico, habilidade ativa efeito. Grite uma frase que aumente o moral de todos os aliados e os revigore para lutar mais e por mais tempo, a fim de salvar seus amigos e familiares que os esperam em casa. Esta habilidade redefine todos os tempos de recarga de habilidades para aliados em grupo, mas o lançador não poderá usar nenhuma habilidade pelas próximas 6 horas. Tempo de espera, 7 dias. Era uma habilidade bastante boa para batalhas e ataques de guildas, e foi por isso que os profanadores ainda foram capazes de se desenvolver tão fortemente, embora a Umbra existisse nesta linha do tempo. Gentleflower também tinha seu trunfo não mais fraco do que esse, mas esse foi o show da seleção inglesa. Imediatamente, Sublime, Rapcholar, Lúcia e Silen qualquer sorriram ao verem suas habilidades anteriormente inspiradas agora utilizáveis mais uma vez. O próprio Noblesol suspirou de cansaço e moveu-se para o lado, sentando-se no chão enquanto estava incapacitado até o próximo andar. Mais uma vez, a mesma barragem de habilidades foi disparada e quase na mesma ordem. Portaria. Lâmina de luz. Todos aqueles feitiços do sublime. Escuridão devore. Palavra de poder, destruição. Palavra escrita, execute o inimigo. Runa do conhecimento, capacite. Runa da sabedoria, recupere-se. Desta vez, a portaria foi dada ao sublime, já que o Rapcholar ainda se beneficiou dela, permitindo que o dano do Vice-Guildmaster aumentasse em um fator de 1,5. A primeira salva causou um total bruto de 98.325.188 danos, enquanto a segunda atingiu 113.263.237. Nome: Rainha Bruxa, monstro de classificação maior nível, 265 HP, 22.411.575 234 milhões. A Rainha Bruxa estava à beira da morte e eles ainda tinham cerca de mais 10 minutos para amarrá-la. Ela começou a lutar intensamente e a tentar usar suas habilidades, mas essa ligação de tentáculos de sombra era muito eficiente. A menos que você pudesse se libertar fisicamente, era impossível fazer qualquer coisa além de esperar que a duração terminasse. É claro que quanto mais a Rainha Bruxa lutava, mais fracas se tornavam as amarras e menor era a duração da habilidade. Porém, Silen qualquer não se incomodou pois ainda tinha a habilidade aberta, pronto para usá-la novamente se necessário. Tudo o que a seleção inglesa teve que fazer foi usar suas habilidades mais fracas até que o tempo de espera de suas habilidades mais fortes terminasse, especialmente Rapcholar, que só precisou de alguns minutos para suas. Seu problema vinha dos custos de mana, mas o fornecimento de poções Angel quis o manteve à tona. Logo, a Rainha Bruxa só conseguiu gritar impotente quando foi transformada em pó pelo grupo. Sem perder um segundo sequer para descansar, eles subiram rapidamente até o 35º andar e viram que desta vez foram transportados para uma metrópole moderna e movimentada. Era como qualquer cidade do primeiro mundo, só que estavam localizadas em um parque para diversão pública. Enquanto os pedestres e civis caminhavam, ignorando os jogadores como se eles não existissem, um zumbido apareceu nos ouvidos dos jogadores. Olhando para cima, eles viram uma máquina redonda, semelhante a uma aeronave, que tinha 2 olhos verdes brilhantes acima do disco, seu corpo redondo girando continuamente à medida que se aproximava deles. Nome: objeto voador não identificado, monstro de classificação maior nível, 270 HP. 197 milhões. Com os lábios se contraindo, o grupo entrou em formação pronta para a batalha e começou a utilizar o mesmo método dos andares anteriores para lidar com o inimigo diante deles. Senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas aos nossos valentes competidores que lutaram ao máximo durante o evento Group Battle Tour. Os vários grupos provaram corajosamente que vieram preparados e trouxeram seu melhor jogo para garantir a vitória para seus países de origem. Amber exclamou assim que as 3 horas do evento chegaram ao fim. Ela observou a praça antes que a torre se enchesse novamente de gente.
Ela ficou ainda mais animada e gritou: desta vez, nenhum país foi eliminado antes do prazo. Isso é simplesmente fantástico. Uma demonstração de valor e determinação para não cair até o fim. A multidão rugia de excitação, tendo visto os seus países lutarem arduamente como se as suas vidas dependessem disso. Não importa em que posição eles terminassem, ninguém ousaria dizer que alguém havia se contido, e foi por isso que a multidão ficou tão emocionada. Os próprios competidores suspiraram fracamente e muitos caíram no chão, mesmo os que estavam no topo. Essêncio Stalker cuspiu diretamente um bocado de sangue e caiu de joelhos. Até Draco teria sofrido depois de se transformar em dragão tantas vezes em 3 horas, muito menos ele. Muitos fizeram o mesmo. De Rambonctiosas Linfati e até mesmo Noble Soul mostraram graves danos pelo uso repetido de certas habilidades que drenaram mais do que apenas MP ou vigor, mas também exigiram um ingrediente extra, razão pela qual eram tão poderosas. Guild Wars. Capítulo 562. A Batalha da Escrita e o Jogo da Memória. Ninguém zombou dos concorrentes ou os desprezou em seus momentos de fraqueza. Muitos entenderam que deveriam ter ultrapassado um certo limite de segurança para vencer, o que lembrou aos espectadores novos no jogo que estavam em um mundo virtual conectado aos seus corpos reais. Como se pode imaginar, com quão realista e intenso o Bondless era, muitos já haviam esquecido que estavam conectados a dispositivos virtuais e ficaram extremamente imersos na experiência. Caramba, até mesmo reencarnadores como Draco e Eva muitas vezes esqueciam esse simples fato, que mostrava o quão poderoso Bondless era. Logo, foram mostradas as classificações dos 30 principais países. Primeiro, Inglaterra, 38º andar, 76%, 3.876 pontos. Segundo, México, 38º andar, 54%, 3.854 pontos. Terceiro, País Central, 38º andar, 43%, 3.843 pontos. Quarto, Canadá, 38º andar, 12%, 3.812 pontos. Quinto, Itália, 36º andar, 98%, 3.698 pontos. Sexto, França, 36º andar, 93%, 3.693 pontos. Sétimo, Japão, 36º andar, 86%, 3.686 pontos. Oitavo, Índia, 36º andar, 32%, 3.612 pontos. Nono, Gana, 36º andar, 26%, 3.626 pontos. Décimo, Brasil, 35º andar, 19%, 3.519 pontos. 11º, China, 31º andar, 23%, 3.123 pontos. 12º, Espanha, 29º andar, 32%, 2.932 pontos. 13º, Alemanha, 29º andar, 12%, 2.912 pontos. 15º, Argentina, 28º andar, 45%, 2.845 pontos. 16º, Coreia do Sul, 27º andar, 40%, 2.740 pontos. 17º, Filipinas, 27º andar, 15%, 2.715 pontos. 18º, Escócia, 26º andar, 95%, 2.695 pontos. 19º, Irlanda, 26º andar, 70%, 2.679 pontos. 20º, Austrália, 26º andar, 41%, 2.641 pontos. 21º, Porto Rico, 25º andar, 82%, 2.582 pontos. 22º, Nigéria, 25º andar, 76%, 2.576 pontos. 23º, Ucrânia, 25º andar, 23%, 2.523 pontos. 25º, Suécia, 24º andar, 34%, 2.434 pontos. 26º, Suíça,
24º andar, 32%, 2.432 pontos. 27º, Noruega, 23º andar, 67%, 2.367 pontos. 28º, Indonésia, 23º andar, 57%, 2.357 pontos. 29º, Grécia, 23º andar, 54%, 2.354 pontos. 30º, Egito, 23º andar, 49%, 2.349 pontos. Os resultados testemunharam quão acirrada a competição tinha sido. A única diferença notável ocorreu entre o 10º e o 11º lugar, e a partir daí tudo parecia ter se equilibrado. Isso não foi muito surpreendente, já que a partir do 31º andar, os candidatos foram forçados a lutar contra inimigos do rank 6. Os 200 países participantes tiveram a sorte de ter um ou até dois membros do Umbra em suas fileiras, já que eram os únicos neste momento no rank 13 com classes acima da norma. Mesmo o membro básico mais fraco da Umbra tinha pelo menos uma classe semi-épica. No entanto, para lutar contra 3 ranks acima, ter pelo menos um membro central da Umbra era o requisito básico, já que eles eram os únicos fortes o suficiente para mal travar uma batalha contra tais inimigos. Qualquer outra pessoa estaria apenas brincando com fogo. Muitos países que tiveram resultados abaixo da média mostrados individualmente nessas batalhas de grupo. Alguns nomes que nunca se esperaria ver entre os 30 primeiros, como a Nigéria. No entanto, Gana estar entre os 10 primeiros não foi surpreendente, pois era um país que dava origem a gênios periodicamente, bem como alguns dos caras mais bonitos que qualquer universo já viu. Nota do editor: qualquer sugestão de favoritismo é certamente puramente coincidência e não tem nada a ver com a nacionalidade de um determinado autor. Kofi. De qualquer forma, a multidão elogiou seus competidores favoritos, entoando seus hinos nacionais em vários idiomas. Isso fez com que aqueles que lutaram muito se sentissem revigorados e respeitados, trazendo um sorriso suave aos seus rostos exaustos. Essence sorriu amargamente porque o México não conseguiu ficar em primeiro lugar desta vez, mas a diferença era tão pequena que era insignificante. Pelo menos, isso foi um consolo. Quanto ao Canadá, ficaram chocados por terem garantido o 4º lugar, não duvidando da sua capacidade de entrar no top 10. Honestamente acreditavam que terminariam no 6º ou 7º lugar. O país central foi o mais chocado, pois esperava ficar em 2º e não em 3º. Slimfati e o resto deram tudo de si, mas ainda ficaram para trás. México eles haviam previsto, mas Inglaterra. A própria seleção inglesa ficou bastante assustada. Eles esperavam que a sua estratégia lhes permitisse entrar no top 3, mas esperavam que o México e o país central estivessem à frente deles, mas nenhum deles se importou em ter errado pela primeira vez. E agora, vamos verificar as 15 melhores colocações de países antes de entrarmos na batalha da escrita. Primeira competição internacional entre jogadores 1. País central, 18.282 pontos, 2. Inglaterra, 17.394 pontos, 3. França, 16.691 pontos, 4. Canadá, 14.871 pontos, 5. México, 14.516 pontos mais 1, 6. Japão, 14.196 pontos mais 1, 7. China, 14.004 pontos menos 2, 8. Índia, 13.515 pontos, 9. Brasil, 12.705 pontos, 11. Gana, 11.465 pontos mais 1, 12. Rússia, 11.200 pontos menos 1, 13. Espanha, 10.488 pontos mais 1, 14. Alemanha, 10.274 pontos menos 1, 15. Escócia, 9.064 pontos. Os primeiros 4 lugares permaneceram inalterados, mas os chineses cerravam os dentes de ódio. Foi bom para o México ultrapassá-los, pois eram originalmente os favoritos para vencer a competição, mas ter o Japão ultrapassando-os era inaceitável. A maneira como eles olhavam para seus competidores era desprovida da adoração de antes, bastante cheia de malícia e ódio. A seleção chinesa empalideceu,
principalmente ao Potian, que ficou chocado com a reação de seus compatriotas. Quanto aos japoneses, eles não fizeram nenhum barulho. Em vez disso, optaram por apenas usar uma expressão presunçosa que dizia tudo para eles. Ei, nós vencemos você em todos os combates que tivemos desde tempos imemoriais e você quer derrotar o status quo agora. Não é um pensamento muito positivo. Embora essas tensões fossem altas, os olhos de Amber se curvaram em crescentes. Ela gostou da possibilidade de conflitos internacionais surgirem após esta competição, pois isso enfraqueceria o Conselho Mundial e permitiria que Boundless assumisse melhor o controle de tosse assimilado pela humanidade. Ainda assim, ela tinha que parar com isso antes que alguém suspeitasse dela. E a seguir, temos a Batalha da Escrita. Os competidores da batalha de grupo retornarão primeiro às arquibancadas, para que os competidores da Batalha da Escrita possam aparecer diante de nós. Os 1000 membros da equipe de combate desapareceram em suas classificações ou respectivas áreas de espera dependendo de sua escolha, enquanto os 200 competidores da Batalha de Escrita se materializaram diante de todos. Todos estavam vestidos de maneira diferente, mas todos compartilhavam ar de estudantes prestes a fazer um exame. Além de uma faixa que representava o seu país de origem, não havia nada que os distinguisse. Dentro da multidão havia um monstro que todos os outros olhavam com apreensão: nobre escritor. O Lord Smith simplesmente levantou os óculos e sorriu levemente, ciente de que sua participação neste evento não era diferente de um professor universitário participando de um concurso para estudantes do ensino médio, mas percebeu que ter o cenário internacional só para ele era uma suculenta. Literalmente, todos os outros que aparecessem hoje viveriam apenas em sua sombra como um contraste para sua grandeza. Foi um destino terrível e triste com certeza, mas quem pediu então para existir na mesma época que ele? Ou na mesma área que ele? É claro que havia alguns outros da Umbra que ele sabia que tinham aulas de habilidade comercial épica, quase todos os 200 outros competidores, na verdade. Desde que a guilda pagou suas taxas pelos Class Ups, era difícil encontrar um membro da Umbra, seja combate ou trade skill, que tivesse uma classe abaixo da épica. Agora, vamos manifestar o palco em que nossos competidores irão utilizar. Amber exclamou enquanto batia palmas. Imediatamente, a torre de batalha afundou na terra e foi substituída por uma grande sala de aula ao ar livre em uma campina, com o chilrear dos pássaros e o cheiro da natureza limpa. Neste ambiente, esqueça o estresse, era provável que alguém conseguisse facilmente entrar na zona. Sem mais delongas, que comece a Batalha da Escrita. Depois que os competidores tomarem seus lugares, é claro, ei. Amber afirmou com uma expressão de TI. Isso fez muitos lábios se contorcerem. Sim, você é bonita, sexy e tudo mais, mas por que diabos você está agindo como se fosse fofo? Amber bateu palmas e os vários competidores foram dispostos em seus lugares. Eles manifestaram as ferramentas de que precisavam para suas habilidades comerciais específicas relacionadas à escrita e começaram a trabalhar. Os cartógrafos começaram a desenhar mapas delicados e intrincados. Os contadores começaram a resolver balanços pré-estabelecidos. Os poetas começaram a expressar seu poder literário. Os redatores começaram a clonar um texto escrito com uma caligrafia elegante. Os autores começaram a fazer romances baratos e bem pensados e os profissionais da justiça começaram a redigir um mandado de intimação, bem como a declaração de reivindicação que o acompanha. Nobloriter era um Lord Smith que lhe permitia realizar qualquer habilidade comercial literária, financeira ou jurídica com facilidade, então ele optou por mostrar suas proezas jurídicas. Ele começou a redigir um mandado de intimação exótico, bem como uma declaração de reivindicação detalhada e completa que envergonharia até mesmo os verdadeiros advogados. Quando os outros competidores o viram arrastando torrentes de energia mundana para infundir em sua escrita, seus rostos ficaram cheios de desgosto e desespero. Todos nós erramos com você de alguma forma. Quão cruel você poderia ser ao ir tão longe em apenas um evento como este? O nobre escritor pareceu notar seus olhares acusatórios e cheios de ódio queimando suas costas. Saboreando tudo. Ele nunca soube que tinha um lado sádico nele. Parecia que ele teria que assumir a tutela da vice-guildmistress Sublime para desbloquear totalmente seus talentos. Mais uma vez, deve-se notar que ninguém no Umbra era 100% normal. Basta olhar para Draco e Eva.
Como poderia uma guilda criada e dirigida por esses dois sujeitos estar cheia de caras e moças normais? Eventualmente, o período de 3 horas concedido aos vários candidatos chegou ao fim e muitos deram suspiros de alívio por terem chegado a tempo. Ao contrário da batalha de artesanato, que era simples, a batalha de escrita exigia mais sutileza e habilidade. Amber bateu palmas e permitiu que as várias ferramentas desaparecessem no ar enquanto as próprias criações eram enviadas para armazenamento, só vendo a luz do dia quando chegasse a hora da batalha da qualidade. Ótimos concorrentes. Todos, por favor, aplaudam-nos, pois, assim como no evento Tradesquio anterior, ninguém falhou em seu trabalho ou não conseguiu concluí-lo a tempo. A multidão aplaudiu seu povo, fazendo esses companheiros suspirarem de alívio. Agora que a competição estava no segundo dia e as classificações estavam sendo classificadas, havia pressão sobre eles para colocarem seus países em boas posições, para que não acabassem sendo pecadores que não conseguiam fazer nada certo. E agora, as classificações. Amber chorou de excitação. Primeiro, nobre escritor, 02.16 2.59 tirado. Técnica lendária usada. 3.430 pontos. Inglaterra, segundo, Junior Dong, 0,57 12 conquistados. Técnica épica usada. 2.542 pontos. China, terceiro, Shitake Shiki, 0,5801 conquistados. Técnica épica usada. 2.528 pontos. Japão, quarto, eu odeio trabalho. 2.002.40 realizado. Técnica épica usada. 2.498 pontos. País Central, quinto, Mapa de Deus, 2.012.23 tirado. Técnica épica usada. 2.055 pontos. Espanha, sexto, Itamancer, 2.032.32 conquistado. Técnica épica usada. 1.988 pontos. Alemanha, sétimo, Poker, 2.12.21 conquistado. Técnica épica usada. 1.932 pontos. Rússia, oitavo, caramba, 2.13.2.45 realizado. Técnica épica usada. 1.923 pontos. México, nono, Jinking, 2.13 2.58 realizado. Técnica épica usada. 1.919 pontos. Canadá, décimo, Largente, 2.14 2.02 conquistado. Técnica épica usada. 1.907 pontos. França, as pontuações foram bastante equilibradas em muitos aspectos, o que foi muito bom no geral. Ao contrário da batalha de criação, onde havia uma lacuna notável, aqui a maioria das constantes terminava próximas umas das outras, já que seu trabalho era mais demorado. Amber sorriu de brincadeira e anunciou imediatamente o placar dos principais países. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. Inglaterra, 20.824 pontos mais 1, 2. País Central, 20.780 pontos menos 1, 3. França, 18.598 pontos, 4. Canadá, 16.790 pontos, 5. Japão, 16.724 pontos mais 1, 6. China, 16.546 pontos mais 1, 7. México, 16.439 pontos menos 2, 8. Índia, 15.219 pontos, 9. Brasil, 14.560 pontos, 10. Itália, 13.820 pontos, 11. Rússia, 13.132 pontos mais 1, 12. Gana, 12.731 pontos menos 1, 13. Espanha, 12.543 pontos, 14. Alemanha, 12.262 pontos, 15. Escócia, 10.119 pontos. Dava para perceber que a competição estava bastante intensa nesta fase, mas hoje parecia ser o dia da Inglaterra. Eles recuperaram o primeiro lugar geral, depois de conquistar o primeiro lugar na Group Battle Tour, bem como na Oriting Battle.
Os ingleses podiam ser ouvidos cantando o hino nacional nas arquibancadas tão alto que todos os demais faziam caretas de raiva no rosto, especialmente o país central. Os ingleses também zombaram deles. Jogar aquele chá fora foi a decisão mais estúpida da sua vida. Agora vamos mostrar o que significa ser o número 1. Amber deixou o ódio ferver por um tempo antes de bater palmas mais uma vez. Agora, vamos passar para o último evento do dia, o jogo da memória. Os competidores da batalha da escrita, por favor, deixem o palco para que os do jogo da memória possam aparecer diante de nós. Os vários competidores que acabaram de competir foram transportados enquanto aqueles que iriam participar deste evento atual apareceram com entusiasmo, seus rostos solenes, pois sabiam que os pontos ganhos nestes jogos técnicos eram o que poderia mudar toda a competição desde o início. Amber então sorriu e bateu palmas mais uma vez. A área que parecia um lindo prado se transformou em uma sala de aula que tinha uma tabela no meio. Todos os candidatos tinham uma mesa de madeira limpa e nova e uma cadeira projetada pensando no conforto atrás deles, junto com alguns materiais de escrita e uma tela que pairava preguiçosamente acima da mesa, na altura dos olhos. Os candidatos podem, por favor, sentar-se e se preparar para o início do evento. Amber instruiu vertiginosamente. Ela estava de tão bom humor hoje depois de ver as tensões aumentarem tão fortemente tão cedo. Imediatamente, todos obedeceram às suas instruções e sentaram-se obedientemente, não querendo arriscar a desqualificação ou pior, sendo recalcitrantes. Amber então continuou. Por favor, concentre-se nas telas à sua frente. No quadro negro principal, um padrão ou desenho aleatório será exibido. Você terá então 30 segundos para memorizar o padrão ou desenho e 30 minutos para replicá-lo. Como o evento dura 2 horas, você tem um total bruto de 4 padrões. Para cada padrão que você conseguir recriar perfeitamente, você receberá 5.000 pontos. Então boa sorte. Isso fez com que os rostos dos competidores ficassem pálidos, enquanto aqueles nos assentos vi pareciam feras selvagens, desejando agora mais do que nunca poder desmembrar Amber da cabeça aos pés e alimentar os cães com sua carne. Se Amber possuísse a herança do anjo negro, ela ficaria tão intoxiada com o ódio dirigido a ela que poderia até desmaiar de felicidade. Por assim dizer, a mulher gostava do ódio à moda antiga, não dando a mínima quanto ao evento. Ele progrediu como seria de esperar. Os padrões mostrados na placa eram tão complexos que era como pedir para alguém memorizar os traços em uma placa-mãe em 30 segundos e replicá-los em 30 minutos. Os 5.000 pontos por design foram bem merecidos, porque era impossível conseguir 100%. A maioria dos países escolheu candidatos com memória mais apurada para esse evento, pois este era um requisito básico. Não era como no jogo de identificação anterior, onde a maioria escolhia arruaceiros e jovens mestres para que seus nomes pudessem brilhar aqui. Aqui, havia apenas gênios de mente perspicaz, mas até seus rostos estavam cheios de desespero diante dessa tarefa hercúlea. Quando o evento terminou, a multidão ficou em silêncio enquanto olhava para os competidores com simpatia. Ninguém ficou bravo, porque mesmo eles, que podiam olhar para o design permanentemente, não conseguiam entender a porra deles. Quando os resultados chegaram, muitos ficaram simplesmente sem palavras. Primeiro, cultivador real, 4 tentativas, 34%, 44%, 54%, 32%. 8.200 pontos. China, segundo, Bodhisattva, 4 tentativas, 32%, 39%, 48%, 31%. 7.500 pontos. Índia, terceiro, Pão Maravilha, 4 tentativas, 31%, 38%, 46%, 30%. 7.250 pontos. País Central, quarto, Kalashnikovense, 4 tentativas, 29%, 37%, 45%, 28%. 6.950 pontos. Rússia, quinto, Fromage, 4 tentativas, 27%, 35%, 43%, 27%. 6.600 pontos. França, sexto, Kleiner Bruder, 4 tentativas, 25%, 34%, 42%, 25%. 6.350 pontos. Alemanha, sétimo, Jolilade,
4 tentativas, 25%, 32%, 40%, 23%. 6.000 pontos. Inglaterra, oitavo. Enviar comida, 4 tentativas, 23%, 30%, 39%, 22%. 5.700 pontos. Gana, nono. Taco 2, 4 tentativas, 22%, 28%, 37%, 20%. 5.350 pontos. México, décimo. Migate no Gokui, 4 tentativas, 21%, 26%, 36%, 19%. 5.100 pontos. Japão, mais uma vez, a China assumiu o primeiro lugar no jogo técnico, dando-lhes a tão necessária vantagem que perderam nas sessões combate e trade skill. A forma como os fãs chineses olharam para o companheiro que venceu com gentileza nos olhos o fez corar. No entanto, arrepios apareceram em sua pele quando alguns caras jogaram beijos para ele e fizeram sinais com as mãos em sua direção que não podiam ser mal interpretados. Logo, as classificações dos países no final do segundo dia foram exibidas mais uma vez. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. País Central, 28.030 pontos mais 1, 2. Inglaterra, 26.824 pontos menos 1, 3. França, 25.198 pontos, 4. China, 24.746 pontos mais 2, 5. Índia, 22.719 pontos mais 3, 6. Japão, 21.824 pontos menos 1, 7. México, 21.789 pontos, 8. Canadá, 21.290 pontos menos 4, 9. Rússia, 20.082 pontos mais 2, 10. Brasil, 19.410 pontos menos 1, 11. Alemanha, 18.612 pontos mais 3, 12. Itália, 18.470 pontos menos 2, 13. Gana, 18.431 pontos menos 1, 14. Espanha, 16.793 pontos menos 1, 15. Escócia, 14.069 pontos. Guild Wars. Capítulo 563. O torneio individual. No final do segundo dia, as diversas equipas de jogadores regressaram às suas áreas de descanso. Todos os eventos duraram 7 horas no primeiro dia e o mesmo no segundo dia em tempo ilimitado, ou seja, apenas 1,75 horas na vida real por dia. Somando as 12 horas de descanso entre os dias que totalizaram 3 horas em tempo real, quando o terceiro dia do evento estava pronto para começar, apenas um total bruto de 9,5 horas havia se passado no mundo real. Isso era ideal, pois os eventos aconteciam no fim de semana para que a maioria dos trabalhadores pudesse assistir se quisessem, tendo em mente a capacidade de 16 horas diárias dos capacetes. O terceiro dia começou com Amber mais uma vez dando as boas-vindas à multidão agora sentada com seu talento habitual. Hoje, ela usava um Xiangsan chinês que era uma mistura de preto e vermelho, a bainha alcançando os tornozelos e o comprimento dividido em um lado para revelar as coxas. Qualquer um que tenha assistido a filmes chineses ou jogado qualquer jogo de luta asiático diria que essa roupa deveria ser um dos 5 trajes mais sexy que uma mulher poderia usar. Não havia desvantagens nisso e, para uma mulher como Amber, era um assassino. Bem-vindos a todos. Hoje é o terceiro dia da competição internacional interjogadores e é um dia muito bom. Além da batalha teórica que será o segundo evento e o evento final, o jogo de adivinhação, temos uma competição acirrada para começar o dia. Amber começou enquanto acenava para as arquibancadas. Desta vez, sem seu aviso, o centro do campus se metamorfoseou em um grande palco não diferente daquele que aquele lindo alienígena verde do futuro usou naquele seu famoso torneio daquele anime antigo com os mesmos velhos loiros. Isso mesmo, hoje começaremos o torneio individual. Aqui, cada jogador será embaralhado em grupos e depois competirá entre si para determinar seus pontos. Cada grupo terá 250 lutadores, com um total de 4 grupos. Cada um desses grupos passará para as oitavas de final, onde começarão as fases eliminatórias.
Ao ouvir as regras, muitos rostos mudaram. Eles sabiam que apenas 32 lutadores chegariam à fase de eliminações, mas ter grupos tão grandes limitaria severamente as chances de mais do que alguns em comparação com grupos abundantes. Como sempre, a maioria só conseguiu cerrar os dentes e olhar para Amber com olhos vermelhos que queriam jogá-la em um triturador de carne. A própria mulher sorriu abertamente com todo esse ódio e depois bateu palmas. Estas são as listagens dos vários grupos. As listagens dos grupos foram exibidas. Primeira competição internacional entre jogadores, fases de grupos do torneio individual. Grupo A, 1. Filho do Céu, China 2. Verão Frio, Canadá 3. Tia Amorosa, Itália 5. Kiran, Índia 6. Soldado Destacado, País Central 7. Alma Nobre, Inglaterra 8. Grande Conjurador, Eira, Japão. Grupo B, 1. Slim Fati, País Central 2. Weicunt, Escócia 3. Caminhante Silencioso, Inglaterra 4. Viajante Triste, Brasil 6. Butlover Indisciplinado, Canadá 7. Cobra, França 8. Pantiking, Japão. Grupo C, 1. Duelo Jovem, França 2. Thunder Power, México 3. Noção Sublime, Inglaterra 4. Uno, México 5. Gently Lead, Lúcia, Inglaterra 7. Flor Suave, Canadá 8. Balde Chutado, Coreia. Grupo D, 1. Coringa, Canadá 2. Rap Cholar, Inglaterra 3. Rainha Assassina, Queira, Japão 4. Leve Brisa, Índia 5. Primavera Quente, País Central 6. Boed, Gana 8. Essência Stalker, México. Os grupos eram muito maiores que isso, mas cada grupo foi filtrado pelos competidores mais promissores de cada um deles, totalizando 8. Sua colocação nesta lista não foi aleatória, mas feita com base em seu poder agregado e desempenho no torneio até o momento. Foram apenas os 30 primeiros colocados de cada grupo que foram embaralhados para dar alguma aparência de intriga, forçando os espectadores a adivinhar quem sairia por cima. Como de costume, as casas de apostas começaram a trabalhar abrindo algumas apostas para o jogo e muitas participaram. Agora que os grupos foram resolvidos, passaremos para a avaliação individual da batalha. Amber começou batendo palmas, a única arena se dividindo em 4 cópias menores. Depois disso, ela trouxe os 1000 competidores para o campo, com os rostos franzidos enquanto se perguntavam como seria a fase de grupos. Com tantos deles e apenas 4 arenas ao mesmo tempo, como todos eles poderiam lutar entre si uma vez para determinar as classificações. Como esse evento também tinha um cronograma de 3 horas, não havia como funcionar assim. Amber pareceu notar a confusão deles e deu uma risadinha. Por alguma razão, os VIPs de cada país sentiram um mau presságio em seus corações ao verem a expressão dela. É claro que a fase de grupos não contará com uma batalha direta, pois isso seria muito demorado e, honestamente, muito chato. Queremos que a emoção esteja presente quando as principais elites lutarem entre si pela primeira vez, não? Amber acenou com a mão enquanto 3 máquinas gigantes se manifestavam em cada uma das 4 mini-arenas. As engenhocas eram do tamanho de um carro pequeno, parecendo um cruzamento entre uma máquina de medição de potência e uma máquina profissional de medição de força. Vendo isso, os diversos competidores e espectadores tiveram uma ideia do que Amber queria fazer, o que os deixou sem palavras. Vendo que todos entenderam a ideia, Amber bateu palmas de alegria. Isso mesmo. Cada competidor em cada grupo deve usar sua habilidade, técnica ou ataque mais forte na máquina, que registrará sua produção. Não se preocupe, não é calculado pela força bruta, mas pela produção, precisão e qualidade. Amber cruzou as mãos atrás das costas calmamente. Não importa se você é um clérigo, um guerreiro ou até mesmo um psíquico. Basta usar sua melhor habilidade ou habilidade relacionada à classe na máquina e ela lhe concederá pontos com base nos poderes de sua habilidade em comparação com a média da sua classe, sua fluidez no uso da habilidade e sua eficácia no alvo. Os olhos de Amber se estreitaram enquanto ela sorria levemente. Escolha a habilidade que você usará com muito cuidado. Ao ouvir suas palavras, os competidores sabiam que isso não era uma piada. Suas chances de entrar nos 32 finalistas dependiam disso e, curiosamente, não tinha nada a ver com se você tinha alguma classe lendária ou uma habilidade poderosa.
Mas como você a usava? Havia muitos, mesmo entre a Umbra, que tinham classes poderosas, mas dependiam muito delas e não tinham muita técnica. Se Rina estivesse aqui, ela se enquadraria nesta categoria. Esse tipo de teste dava a todos uma chance justa, especialmente aqueles que tinham classes comuns, mas as dominavam, desenvolvendo-as além do que essas classes deveriam ser capazes. No entanto, eles sempre foram suprimidos pela poderosa Umbra, cujos jogadores não só tinham classes poderosas, mas também ranqueavam mais rápido que a velocidade da luz. Tais jogadores olhavam provocativamente para os membros da Umbra, por mais poucos que fossem. No entanto, eles ficaram consternados quando os membros da Umbra de cada país, que formavam cerca de 95% de todos aqueles organizados aqui, nem sequer piscaram. Isso fez com que os outros jogadores ficassem apreensivos, imaginando o que era a Umbra. Bem, era normal que os membros da Umbra não se preocupassem. A maioria das pessoas apenas via o poder bruto da Umbra e secretamente os considerava como uma guilda de fracos privilegiados que não poderiam chegar onde estavam sem que o mestre da guilda limpasse suas bundas por eles. Enquanto isso, embora Draco tivesse ajudado Umbra, não era verdade que o sujeito estava sempre em uma missão única ou outra. Quantas vezes Draco realmente se sentou e liderou os membros de sua guilda para fazer qualquer coisa, além dos eventos mundiais? Na verdade, teria sido Aladibos quem realmente os disciplinou para ser quem eles eram hoje. Não, mesmo isso era olhar do ângulo errado. Desde o início, porque guildas como Kamizu tinham 100.000 jogadores e outras tinham mais do que isso, enquanto a Umbra limitava seu número. A resposta era simples. Seus testes sempre foram elaborados para filtrar os diamantes do lixo. Mesmo os membros básicos que entraram na guilda tinham o poder de liderar uma guilda rara, muito menos aqueles classificados acima. Cada membro da Umbra era um monstro de talento, e era por isso que havia tão poucos deles. Como Draco estava tão seguro de que não havia lixo em sua guilda, ele foi capaz de investir tanto quanto o tinha. À medida que ele os abençoava continuamente, ainda que indiretamente, eles pegavam as asas que ele lhes dava e as usavam para voar mais alto, que era o que sempre faziam. Essa foi a confiança dos membros da Umbra. A avaliação individual começou imediatamente. Partindo do 150º lugar de cada grupo, eles avançaram para usar sua habilidade mais poderosa na máquina, que retornaria quase imediatamente uma pontuação com base em seu desempenho. Nenhuma das pontuações foi lixo, mesmo para os últimos colocados. No entanto, eles foram rapidamente suprimidos pelos próximos competidores, mostrando que a IA fez isso intencionalmente para mostrar a disparidade a cada membro, na tentativa de enfraquecer suas vontades. Os jogadores fortes não seriam derrotados por isso e cresceriam, enquanto os fracos sofreriam com isso e perderiam a vontade de progredir. A IA não fez isso por nenhum motivo específico profundo ou parecido. Foi apenas realizar um experimento e coletar dados dele, como de costume. Quando chegou a vez dos 30 primeiros, os que estavam na multidão se aproximaram da beirada de seus assentos e observaram com olhares solenes. De agora em diante, independentemente do grupo, eram todas potências de rank 3 da lista de membros especialistas do Umbra e acima, ou os membros principais de Kamizu, profanadores, lorebinders e Myriad Cards. Eventualmente, os vários membros atacaram com suas melhores habilidades. Só quando 5 jogadores específicos atacaram é que a máquina começou a ter problemas e parecia prestes a quebrar. O primeiro foi Kiran, o segundo foi o Deployed Soldier, o terceiro foi Boed, o quarto foi Slimfat e a última pessoa, que também acidentalmente quebrou a máquina tão completamente que uma pontuação não pôde ser dada, foi Essence Stalker. Vendo que só ele havia destruído tudo, o sujeito sorriu timidamente e se virou para Amber. Ele então apontou para a máquina e declarou: todas as despesas são por conta do Draco. Todos os membros da Umbra caíram depois de ouvir isso. Apenas Lovintia simplesmente acenou com a cabeça, satisfeita por ele estar se tornando cada vez mais um verdadeiro membro de sua linhagem. Os lábios de Amber se contraíram. Bem, não importa. Vamos mostrar as pontuações da fase de grupos e ver quem está progredindo em cada grupo. Primeira competição internacional entre jogadores fases de grupos do torneio individual. Grupo A, 1. Kiran, 2.500 pontos 2. Soldado implantado, 2.290 pontos 3. Tia amorosa, 2.285 pontos 4. Alma nobre,
2174.5. Filho do Céu, 2083.6. Verão Frio, 1878.7. Grande Conjurador, Era, 1833.8. Irmã é o Melhor, Bela, 1811. Grupo B, 1. Magro Gordo, 2700.2. Cobra, 2350.3. Caminhante Silencioso, 2240.4. Viajante Triste, 2190.5. Butlover Indisciplinado, 2100.6. Shani, 1980.7. Weicunt, 1783.8. Rei da Calcinha, 1782. Grupo C, 1. Uno, 2399.2. Poder Thunder, 2234.3. Noção Sublime, 2212.4. Flor Suave, 2176.5. Luz Suave, Lúcia, 2123.6. Duelo Jovem, 1988.7. Loli King, 1654.8. Balde Chutado, 1623. Grupo D, 1. Essência Stalker, 4999.2. Boed, 2550.3. Rainha Assassina, Queira, 2347.4. Primavera Quente, 2238.5. Feliz Acadêmico, 2122.6. Coringa, 2121.7. Floresta de Bordo, 1877.8. Leve Brisa, 1854 pontos. As classificações foram organizadas e ficou claro quem iria continuar. Foi basicamente o mesmo que aí havia previsto, e aqueles que fizeram apostas seguras e sábias ganharam um pouco de carne na sopa, enquanto outros que correram riscos choravam de dor e angústia. Quanto aos que não conseguiram continuar, só puderam cerrar os dentes e voltar para a sala de espera de má vontade. Mesmo que seus pontos acumulados ainda fossem somados aos seus respectivos países, eles já não conseguiram fazer uma mudança decisiva em nada. Agora que os 32 primeiros foram decididos, vamos dar uma olhada no formato das batalhas eliminatórias. Amber anunciou com um sorriso, transformando os 4 palcos separados em um único palco. Primeira partida, Irmã é o Melhor vs Noção Sublime. Segunda partida, Eavenson vs Sense Stalker. Terceira partida, Slim Fatish Joker. Quarta partida, Coulsummer vs Silen Qualquer. Quinta partida, Warm Spring vs Dreary Traveler. Sexta partida, Macho Alpha vs Grande Caster. Sétima partida, Loli King X Thunder Power. Oitava partida, Panty King X Kira. Nona partida, Rambunctious Butlover X Rap Cholar. Décima partida, Noble Soul X Lint Breeze. 11ª partida, Soldado Destacado vs Weicunt. 12ª partida, Gently Flower vs Maple Forest. 13ª partida, Shani vs Loving Gaunt. 14ª partida, Boitsisk Kebuket. 15ª partida, Killer King vs Gently Lint. 16ª partida, Duelo Cobra X Yong. Assim que os confrontos foram divulgados, muitos perceberam que a rodada de eliminações seria cheia de surpresas. Aqueles que conheciam a Umbra e as várias habilidades de seus membros ficaram especialmente engasgados, percebendo que essa IA tortuosa realmente havia inventado as coisas. Antes que pudessem compreender o que estavam vendo, Amber bateu palmas e falou: cada batalha durará no máximo 3 minutos. Os competidores podem usar quaisquer habilidades, feitiços e habilidades em seu arsenal, que serão restaurados em cada partida. Você também é livre para usar seu equipamento relevante no jogo para lutar, pois faz parte do seu poder. Devido a desequilíbrios de nível e classificação, todos serão definidos para o Rank 3, nível 100 por padrão. Seus pontos perdidos serão mantidos em armazenamento e, para aqueles que ganharem pontos de estatísticas, eles serão emprestados apenas para este torneio. Amber estava prestes a acender os fósforos quando de repente se lembrou de algo. Oh, quase esqueci, não são permitidos consumíveis. Aqueles que estavam sorrindo, planejando bombardear os inimigos com consumíveis e itens de uso único, como Tia Amorosa, que tinha incontáveis venenos épicos e lendários,
exibiam caretas tristes. Sem mais delongas, que comece a primeira batalha das etapas eliminatórias do torneio individual. Amber anunciou grandiosamente antes de se afastar. Sublime Notion e Bella foram automaticamente transportadas para a arena, ficando distantes uma da outra. Os dois oponentes se avaliaram com crueldade em seus olhos, sendo ambas donzelas de mau coração. Coisinha, por você ter cuidado de Astarte antes de eu chegar aqui, posso facilitar as coisas para você. Admita a derrota e fuja. Bella comandou com um olhar imperioso, seus olhos brilhando com desdém. Sublime Notion ignorou suas palavras e murmurou levemente. Ei, essa que é uma Yandere, certo? Bater nela será como dar um tapa na cara daquele malfeitor. Ei, preciso dar tudo de si. Por vingança. Sublime nem estava olhando para Bella como se ela fosse ela mesma, mas havia sobreposto a imagem de Rivetingnit, que era seu demônio do coração, e ficou enlouquecido. A expressão de Bella mudou para alarme, e a batalha foi anunciada como tendo começado naquele exato momento. Imediatamente, Sublime gritou como uma alma penada e ergueu ambos os cajados, lançando quantidades infinitas de feitiços destrutivos. Ela queria ver Belano, Rivetingnit espancada, machucada, espancada e implorando por misericórdia a seus pés. Bella ficou horrorizada, mas logo recuperou a calma enquanto fugia para as sombras. Ela tinha a classe ninja lendária que Eva lhe deu. A Ladiboso adquiriu em Shinnok quando ela assumiu todas as garotas durante o encontro e o presenteou com Bella, que ela considerou compatível com ele. A classe ninja era uma classe de assassino focada em uma combinação de furtividade e malandragem. Não era como a antiga classe Shadow Assassin de Eva, que misturava magia e furtividade, ou a classe Slayer de Cobra, que misturava furtividade e execução. Onde Bella estava havia um pedaço de tronco que logo foi atingido pela primeira onda de feitiços, sendo transformada em nada em segundos. Técnica de substituição. Os olhos de Sublime há muito estavam vermelhos de loucura. A baixinha gargalhava como uma bruxa vil enquanto disparava continuamente feitiços perigosos, um após o outro. Nenhum lugar em todo o palco poderia ser descrito como seguro, Sublime chegando ao ponto de danificar muito a si mesmo e a seu escudo de mana apenas para bombardear o local. Técnica de substituição. Técnica de substituição. Técnica de substituição. Técnica de substituição. Bella cerrou os dentes e usou sua habilidade de salvar vidas 4 vezes seguidas, atingindo o limite máximo pelas próximas 12 horas. Seu rosto empalideceu quando ela percebeu que, embora sua habilidade lhe permitisse evitar a maior parte do dano, ainda havia algum perigo persistente, já que Sublime havia guardado seus feitiços de grande escala para o final. Bella então fez uma série de sinais com as mãos antes de bater palmas. Técnica do clone das sombras. Imediatamente, 2 cópias de Bella apareceram diante dela, paradas bem diante dela enquanto agarravam e desapareciam. Onde o feitiço do Sublime deveria tê-los evaporado, descobriu-se outro tronco deixado ali. Técnica de substituição. X8 Cada Shadow Clone tinha todas as suas habilidades e poderia usá-las, menos a habilidade que o gerou. Caso contrário, isso levaria a um ciclo decisivo de infinitum, mas ainda representava um grande problema para aqueles que desejavam derrubar Bella. Veja Sublime, ela esvaziou seu arsenal de feitiços convencionais, mesmo os de grande escala, e todos eles foram desperdiçados em registros de substituição. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.